Eu sou Marcos Leão e hoje vou bater um papo muito gostoso referente a esses estudos que a gente tem feito em torno da apometria. Eu me baseei, a grande parte do que nós vamos conversar aqui, no livro Alma da Medicina, que é um livro ditado pelo espírito Joseph Gleber, que dá inclusive o nome à Clínica Holística Joseph Gleber aqui na cidade de Sabará, em Minas Gerais, e uma psicografia do médium Robson Pinheiro. Anamnese, né? O que é esse atendimento que a gente vai fazer, que deve ser feito por um terapeuta já capacitado dentro da instituição espírita, espiritualista, que trabalha com apometria. O que é anamnese? A anamnese nada mais é do que uma entrevista, né? Um bate-papo. O primeiro encontro é a porta de entrada que vai acontecer entre o terapeuta que atende naquele momento como entrevistador e o consulente, a pessoa que foi buscar o auxílio, por qualquer motivo que seja, à instituição que se presta a esse trabalho. Tá? Então é uma entrevista cuja intenção é ser o ponto inicial mesmo para que a gente possa desenvolver já um pré-diagnóstico e também já vislumbrar uma possibilidade de terapia para o tratamento que o indivíduo que for indicado para aquele indivíduo. Tá? Pois é, eu vou fazer assim, bem passo a passo, para que a gente não tenha dúvida, porque não é nada complicado mesmo, mas é que às vezes a gente se embaralha muito nessas questões quando entram esse universo da espiritualidade, dos espíritos, de energia. Então, tem pessoas que tendem a complicar esse negócio e, seguindo o aconselhamento de um dos espíritos que trabalham aqui conosco, que é o Alex Arthur, ele sempre fala com a gente assim: simplifica, 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 tá? Então, a primeira coisa, né, vocês vão elaborar uma ficha condizente com a característica da instituição que você, nesse momento, está prestando seu serviço voluntário, né? E você, então, vai relacionar ali, primeiramente, o nome dessa pessoa, né? A idade dessa pessoa, o sexo dessa pessoa, estado civil, etnia, se você quiser colocar grau de escolaridade, profissão, ocupação atual, né? A sua procedência, enfim. A religião, que é uma coisa importantíssima da gente colocar, porque a gente recebe pessoas de todos os tipos, de todas as escolas religiosas, e é interessante então que a gente fale uma linguagem universal, né, para que a pessoa tenha entendimento e a gente faça inclusive com que ela se sinta acolhida ao respeitar as suas crenças e essa coisa toda. E isso num bate-papo muito agradável, sem aquela postura: olha, eu estou aqui para te ajudar e você se comporte como necessitado. Esquece isso, isso não faz parte de um trabalho de anamnese e de nenhum outro trabalho ou atividade que tenha relação com a espiritualidade, tá? Estamos todos ali num processo terapêutico, né? Depois, então, nós vamos estabelecer, e eu estou falando mais uma vez de uma maneira didática, né, o histórico desse processo de desequilíbrio. Por exemplo, os sintomas, né? O que você está sentindo? O que te trouxe aqui à nossa instituição? E a pessoa vai, então, se colocar, ela vai falar de uma maneira a apresentar os sintomas, as características, os incômodos, os desconfortos que ela está vivendo, né? Uma outra coisa muito legal que a gente tem que sinalizar nesse histórico é o início, a época que essas coisas aconteceram, né? Quando isso começou, em que instante você teve a percepção de que alguma coisa não estava indo bem com você? Isso evoluiu ou isso está num estágio de inércia? Enfim, quando, onde e como isso começou? Você sofreu alguma
como é que eu vou colocar para você? Algum golpe da vida? Você teve algum abalo emocional? Em que instante isso se fez presente na sua vida? Se isso se intensifica? O histórico desse processo de desconforto que a pessoa está vivendo, tá? É importante que a gente, se a gente não explicitar isso, mas que a gente tenha a condição de perceber qual é a queixa principal do indivíduo. Registrar o ponto de origem desse processo, qual é a causa primeira, tá? O que levou aquele ser realmente a procurar ajuda numa instituição religiosa, espiritualista, ou espírita, ou que trabalhe com as questões da apometria? O que foi? Minha insônia, né? Eu tenho uma insônia e quando eu consigo dormir, eu tenho pesadelos e esses pesadelos, geralmente, eu visualizo situações nas quais eu estou sendo perseguido e isso, entenderam? Então a gente tem que achar a causa primeiro, a queixa primeiro. Isso é muito importante para que a gente possa desenvolver esse nosso trabalho. Depois, estou fazendo de forma didática, tá, gente? Depois, os antecedentes pessoais, né? O desequilíbrio, ele é recorrente, ou seja, existem momentos em que você tem uma certa instabilidade emocional, psíquica, energética, espiritual, e depois, por uma circunstância qualquer, esse desequilíbrio aumenta, se exaspera. Isso sempre esteve presente na sua vida, é a primeira vez, você nunca vislumbrou situação como essa. Esses antecedentes são importantíssimos para que a gente possa desenvolver uma linha de atuação, inclusive levando essas informações para a próxima equipe que vai certamente elaborar, seja em parceria com a espiritualidade, através das mensagens que advêm pela psicografia, ou através dos médiuns também incorporados pela psicofonia, ou por uma equipe de encarnados terapeutas que se debruça sobre esse problema, esse diagnóstico, e ali elabora uma terapêutica apropriada sob o ponto de vista apométrico, tá bom? Isso é muito importante. Histórico familiar. Existe na família pessoas que têm circunstâncias próximas apresentadas, como você está apresentando aqui agora, e as pessoas podem perguntar assim, Marcão, mas, gente, existem famílias inteiras em processo obsessivo. Aliás, existem coletividades inteiras sobre a ação de espíritos obsessores, sobre a ação de energias discordantes, sobre a ação de energias enfermiças, e energias enfermiças prementes, dentro daquela classificação apresentada por Allan Kardec, de obsessão simples, né, de fascinação e de subjugação. Existem sim. Pode ser um indivíduo, pode ser uma família. Existe uma coisa que a gente, às vezes, existe uma espécie de uma herança obsessiva, sob o ponto de vista de coletividade de seres desencarnados que permanecem na erraticidade e que vão perseguindo gerações e gerações de famílias inteiras, porque o que acontece na maioria das vezes é que aquela fonte de origem do desequilíbrio, aliás, na maioria das vezes eu disse, né, ele só troca de corpo. Quem tem oportunidade de ler, por exemplo, livros que traçam sobre essas questões da obsessão de uma maneira romanceada, como Ivone do Amaral Pereira, você vai ver que existe uma história lá chamada Leonel e o Judeu, em que o processo obsessivo, ele acompanha um espírito que inclusive mudou de sexo, ele era homem e renasce num corpo feminino, e o espírito obsessor o reencontra e recomeça novamente uma ação destrutiva sobre ele. E existem famílias inteiras nesse processo. Então é bom a gente, dentro desse processo de entrevista, de primeiro momento, de anamnese, perguntar a ele se na família existem circunstâncias parecidas a essa que ele está vivendo, se ele tem conhecimento, ou se é apenas ele, enfim. Procurar alguma relação do distúrbio com outros familiares, porque existem, como eu disse, obsessões coletivas sim, né?
Depois disso, os hábitos de vida, porque serão esses hábitos, essa maneira de se comportar, essa maneira de lidar com ele, com a vida e com os outros, é que vai nos possibilitar a entender determinadas características desse distúrbio. Por exemplo, se é uma pessoa que trabalha ativamente, se é uma pessoa que está ociosa por algum motivo, está desempregada, ou se nunca gostou de trabalhar, porque tem gente preguiçosa nesse mundo também, né, gente? Tem pessoas que falar em trabalho para elas é assim, é desconjuro 3 vezes, né? É bangalô 3 vezes. Então, perguntar os seus hábitos de vida, se ele é tabagista, se ele faz uso de cigarro, se ele faz uso do álcool, se ele usa drogas, se ele pratica esportes, quais são as suas atividades recreativas, porque isso é importantíssimo. Às vezes o indivíduo, nesse processo aí de hábitos de vida, a gente consegue diagnosticar, inclusive, que não há nenhuma ação obsessiva ali direto. O que o indivíduo está é impregnado de uma quantidade de energias tão ruins em função de um repetitivo comportamento que ele está sob a ação das criações mentais, larvas astrais, é um processo auto-obsessivo, enfim. Vocês já começaram a perceber a importância de uma anamnese, né? De uma anamnese, de uma entrevista bem feita. Atividades que o indivíduo, ou que a gente desenvolve no dia a dia, pode sim nos indispor, nos dispor a absorver e a metabolizar energias destrutivas, em desequilíbrio, que gerem em nós desconfortos à semelhança de um processo obsessivo. E pode, inclusive, ser o imã, a atração, o processo de sintonia que despertem a atenção de determinadas mentes desencarnadas que se sintonizem com esses meus hábitos de vida. Porque esses hábitos de vida já despertou, isso vocês podem ter certeza, a atenção de seres encarnados que vibram na mesma proposta, na mesma faixa, que movimentam o mesmo teor de energia e criam vínculos que na maioria das vezes a gente chama de vínculos de amizade, mas que na verdade são vínculos de sintonia energética. São processos de simbiose, de parasitismo e que esse nosso descontrole emocional e mental a gente intitula de uma amizade profunda. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que vivem circunstâncias assim. E essa amizade, ela pode tomar níveis diferentes. Pode ser amizade entre 2 pessoas, amigas, né? Podem ser amizades do ponto de vista de um relacionamento mais íntimo, inclusive com atividades sexuais, e aí é um romance de alma transcendente, de alma gêmea, mas que no frigir dos ovos é uma relação tóxica, né? E que espelha entre ambos esse processo de desequilíbrio e aumenta esse processo de desconforto. Então, entenderam? Esses hábitos de vida, eles devem ser muito bem esmiuçados, muito bem entendidos, né? O que o indivíduo gosta de fazer nas suas horas de lazer, tipos de livro, enfim, tudo que você puder retirar desse bate-papo é importante nessa hora. Se ele faz uso, por exemplo, de medicamento com controle, medicamento de tarja preta, enfim, tá? Existem umas outras nuances que a gente pode acrescentar aí, mas que ela guarda relação com a realidade da sua instituição. Existem determinadas informações, por exemplo, que são prementes à instituição onde eu participo, mas que para alguma outra instituição essa circunstância não é interessante, não é viável, não tem importância, enfim. É só mesmo para a gente estabelecer um norte, uma linha, para que a gente possa entender como construir, né, esse processo de entrevista e essa anamnese e como conduzir esse processo, entendendo quem está conduzindo esse processo é o terapeuta que está realizando aquela entrevista.
de forma que não vire um bate-papo, né? Uma lavação de roupa, ou mesmo, lavação de roupa até que não, né? Ou mesmo um processo de fala que eu te escuto, tá? Não é nada disso, você está ali para colher informações que serão cruciais, importantes para o segundo passo, que é o processo da terapêutica em si, através da apometria. Bom, como é que você vai registrar essa anamnese? Aí também vai guardar relação com a realidade do seu grupo. Pode ser por escrito, né? Você pode estabelecer ali uma ficha bem elaborada, direitinho, assertiva, com recursos apropriados à instituição. Você pode fazer isso através de um computador também, hoje é muito fácil, né? Os computadores estão cada vez mais simples de serem operados, cada vez mais rápidos e cada vez mais compactos. Então, uma mesinha ali, você se senta, tá? E a construção desse processo, você pode, porque o indivíduo certamente vai se submeter a uma terapia, então tem que haver um espaço ali para o grupo terapêutico ir anotando os sucessos dessa terapia, os entraves, né? As questões curiosas, para que o grupo de terapeutas em si, em determinado momento, possa, inclusive, tendo como base as informações da espiritualidade, se debruçar sobre o caminhar daquele processo terapêutico e redirecionar, por exemplo, o processo de tratamento apométrico que, porventura, está sendo realizado ali por qualquer motivo que seja. Seja escrito à mão, seja em computador, seja em ficha, o fato é que isso vai ser o prontuário do paciente ou do consulente. Ali, quem quer que seja que consultar dentro desde que componha o grupo terapêutico da casa, terá de uma maneira clara, simples, rápida, todas as informações que precisa para dar continuidade com êxito ao processo de terapia daquela pessoa que nos busca, tá? Bom, alguns cuidados que são importantes nesse nosso processo de entrevista. Eu vou ressaltar alguns e 2 deles eu vou pontuar, inclusive em função de alguns incidentes que nós estamos vivendo na atualidade com determinados atendimentos em determinadas instituições espiritualistas. E espero que vocês que estão estudando conosco não entenda que nós estejamos defendendo ou vilipendiando o trabalho de quem quer que seja. Nada disso. É apenas para que a gente se informe e aproveite das circunstâncias que estamos vivendo atualmente para criar mecanismos de prevenção. Vamos lá? Então, atendimento de menores, né, deve sempre ser acompanhado de um responsável. Então, você vai atender uma criança, você vai atender um adolescente, você vai atender quem quer que seja, que ainda não tenha maioridade. Essa maioridade é legalizada no nosso país. Tem que haver sempre um acompanhante. Certo? Alguém que se responsabilize por aquela pessoa, por aquele menino, por aquela menina. Alguém que tenha capacidade de entender o que você está objetivando propor ali naquele instante. Então, o atendimento de menores deve ser sempre acompanhado do responsável. E nesse espaço de entrevista deve ter o terapeuta, que vai fazer a entrevista em si, um acompanhante que esteja ali disponível para qualquer eventualidade que ocorra, porque é muito bom que tenha sempre alguém com a pessoa que está realizando o trabalho de entrevista. Aliás, tem que haver sempre mais uma pessoa em qualquer atividade pós-anamnese ou entrevista realizada em qualquer instituição espírita e espiritualista. Ninguém, médium algum, pessoa algum, deve ficar num espaço restrito, apenas ele com o consulente. Isso, gente, não é bom, tá?
mesmo porque há necessidade de algumas outras coisas que no momento em que o indivíduo estiver atendendo, esteja ele mediunizado ou não, ele vai precisar de ajuda de alguém que esteja ali para justamente exercer esse papel. Esse indivíduo, além de ser esse instrumento de auxílio, de parceria, né, dentro daquilo que está acontecendo, ele também é uma pessoa que vai servir para atestar qualquer tipo de eventualidade que porventura ocorra dentro daquele processo terapêutico. Então, atender menores de idade sempre acompanhado pelo responsável. Pai, mãe, alguém que tenha responsabilidade sobre ele, tá? Atendimento de pessoas portadoras de algum distúrbio psíquico, né, também tem que vir acompanhado, tá bom? Se quiser vir a mãe ou o pai ou quem quer que seja, que bom, mas tem que vir acompanhado de um profissional. É de bom tom que tenha que vir, dependendo do estado de descontrole emocional, psíquico daquele ser. Se o desequilíbrio psíquico do indivíduo estiver num grau em que o impossibilite de ir até a instituição, essa anamnese, essa entrevista pode ser feita por alguém que tenha responsabilidade por ele, que saiba do quadro dele, e o tratamento, inclusive, pode ser feito à distância se a casa dispõe dessa modalidade de atendimento. Por exemplo, na Clínica Holística Joseph Kleber, aqui em Sabará, e na Sociedade Espírita Everilda Batista, na cidade de Contagem, nós não temos atendimento à distância, né? A pessoa ela tem que buscar a orientação e tem que vir ou na clínica, ou na Aruanda de Pai João, ou na Sociedade Espírita Everilda Batista, para ser submetida à terapêutica, tá? Atendimento de pessoas do sexo oposto ao do terapeuta apométrico deve contar com a presença de uma outra pessoa. Sempre. Se o atendente, se o entrevistador for do sexo masculino e for atender uma mulher, por exemplo, tem que ter uma outra pessoa ali dentro. E, se possível, se a pessoa que está submetendo a entrevista for homem, o acompanhante dele deve ser uma mulher. Se a pessoa que está entrevistando é uma mulher, o acompanhante dela deve ser um homem. Porque isso, gente, parece uma bobagem, mas a gente tem visto aí nos noticiários, né, essa questão toda que envolve determinadas personalidades, trabalhadores da espiritualidade em circunstâncias constrangedoras. Então, atender uma pessoa do sexo oposto, né, ao do terapeuta na entrevista ou em qualquer outra modalidade de terapia apresentada na casa espírita ou espiritualista, tem que ter uma outra pessoa ali, para estar ali assenhorando e também sendo um elemento que propicie, né, a condição de um entendimento se porventura alguma coisa sair do controle, tá? O local... Eu vou contar uma história para vocês. Vou fazer um adendo aqui só para contar uma história que eu vivi, né? Eu trabalhei durante muitos anos com um projeto de implantação e manutenção de livrarias em instituições espíritas. Porque a gente vê especificamente espíritas, né? Porque no caso eu estava trabalhando com nesse nicho. Por quê? Porque entende-se que o maior tesouro que o movimento espírita ou o espiritismo tem são as suas obras literárias, né? Então, é inadmissível que uma instituição espírita, por menor que seja, por maior que seja, não tenha uma livraria para apresentar os seus maiores tesouros, comercializá-los, vender, ganhar dinheiro, porque os livros foram feitos para ganhar dinheiro na perspectiva de criar fontes de renda para os trabalhos de assistência social, espiritual e material que a instituição desenvolve, inclusive para ampliá-los, para criar mais conforto, para dar manutenção a tudo aquilo que compõe uma instituição física sob o ponto de vista de material, né?
Pois bem, então eu era responsável por isso. E eu tinha que marcar uma visita ao centro espírita, visitar a livraria, fazer todo um check-up, né? E depois ali apresentar um projeto em que aquela livraria pudesse ser melhor, mais bem aproveitada do que estava sendo naquele momento. Gente, eu já vi coisas do Arco da Velha, mas uma que me marcou assim de uma maneira profunda foi num espaço que eu fui, inclusive aqui em Minas Gerais, num centro espírita enorme. Um salão enorme, as salas de atendimento enorme, aquela coisa toda. E eu olhei assim pelo ambiente público daquele centro e falei, gente, cadê a livraria? Aí a menina falou assim, a livraria é lá no fundo. Eu falei, bom, lá no fundo deve ser para ter um pouco mais de menos barulho, né? Deve ser próximo ali da lanchonete, porque, né? Aí ela falou, você pode me levar? Posso. Gente, ela foi comigo até o final desse salão muito grande. Nós descemos uma escadaria. Eu falei, essa menina está me levando para um calabouço, né? Descemos por uma escadaria grande e quando a gente chegou no espaço, o ambiente já se transformou, já não era aquele ambiente claro, arejado, era uma coisa um tanto quanto escura, abafada. Andamos mais alguns passos, aí eu me detive diante de uma parede assim de grades e lá dentro os livros. Eu falei, aqui é a livraria. Eu falei, não. Que crime esses livros cometeram para estar todos eles atrás das grades, né? Que eu não consegui entender. Eu falei assim, não, aqui é o seguinte, a pessoa fala lá em cima que quer um livro, a pessoa responsável pela livraria vem cá, destranca a livraria, pega o livro que a pessoa quer, leva lá em cima e vende. Falei, Senhor da glória, as pessoas não pegam livro, não tateiam, não folheiam, não escolhem. Não precisa disso não. Então, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque, às vezes, e eu já vi também, em algumas casas espíritas e espiritualistas, a sala de entrevista é algo assim de criar terror, né? Geralmente vamos fazer aqui, nesse lugar. Então, é um lugar com pouca ventilação, às vezes o teto é baixo. Estou falando isso, gente, por experiência própria, porque eu não vi, não foi uma ou duas ou três, foram milhares, foi uma enormidade. Quando não é apenas uma mesa no meio do caminho que as pessoas transitam de lá para cá e alguém está tentando estabelecer esse vínculo através da entrevista e da anamnese. Não. Gente, o local para ser feito isso deve ser escolhido a dedo. Deve ser um local claro, ventilado, de fácil acesso. Não que ele que ele deva ser um espaço de trânsito entre um ambiente e outro, não é isso não. De fácil acesso é o seguinte, porque às vezes nós vamos receber um cadeirante, gente. Nós vamos receber uma pessoa com mobilidade reduzida. Nós vamos receber uma pessoa, por exemplo, com um deficiente visual. Vocês estão entendendo? Um idoso. Então, você tem esse espaço, é um espaço especial, é a porta de entrada para que o indivíduo se sinta acolhido e abraçado no momento em que estabelecer para ele uma terapêutica, um processo que às vezes ele não tem entendimento do que seja. Então, o local tem que ser um local escolhido com muito cuidado, com muita sensibilidade, com entendimento de toda essa versatilidade que ele deve ter. Tem que ser um local arejado e que, se possível, se pecar, peque pelo excesso de zelo. Se puder ter, por exemplo, assim, uma espécie de uma parede de vidro, uma janela de vidro, para que quem passe no corredor veja o que está acontecendo lá dentro, não ouça, mas pelo menos veja, né? Porque essas situações
não preciso repetir, né? Então que tem um espaço assim, um pedaço de vidro, que a pessoa veja o que está acontecendo lá dentro, mas não precisa ouvir, porque tem que haver descrição. Então, claro, ventilado, de fácil acesso, bem iluminado, sem adornos. Quando eu falo adornos, são aquelas coisas que distraem o indivíduo. Tem locais que você entra, aqui não é nenhuma atitude desrespeitosa e nem desmerecendo ambientes como esse. Mas tem locais de entrevista que tem tanta coisa, tem fonte, tem cristal, tem imagem de Jesus, tem imagem de preto velho, tem pêndulo de pendurado, tem mensageiro do vento, tem incenso ligado, tem música. Gente, isso são circunstâncias que distraem a pessoa, dispersam e criam uma coisa que a gente tem que romper desde o início, o processo da superstição, né, ou do sobrenatural. Cria um ambiente simpático, claro, com cores gostosas. Pode ter um quadro, pode, alguma coisa que seja, do ponto de vista decorativo, relaxante, né? Os móveis têm que ser móveis práticos, que se prestem ao atendimento de maneira confortável e segura, tá? Então, se você quiser, por exemplo, 2 sofazinhos, né, e entre um e outro uma mesinha que sirva de aparador, para se ter ali uma água, alguma coisa, uma caixinha com lenço de papel, porque às vezes a pessoa se emociona, né? Mas que seja uma cadeira simples, de uma cor gostosa, em que a pessoa se sente e se sinta confortável, né? Pode ter um aparador, pode ter água, pode ter ali uma caixinha de papel, uma caixinha de lenço de papel, computador, se houver necessidade, a gente pode colocar sobre o colo, uma prancheta para a gente anotar. Pronto. Se você quiser, pode ter uma cadeira, uma mesinha e entre você e o consulente, essa mesinha. Simples, tranquila, sem mais complicações, tá? Um espaço para uma segunda pessoa, que seja aquele responsável pelo consulente que adentrou, ou aquela outra que vai estar ali te auxiliando e que ela tenha mobilidade, inclusive para servir uma água quando for requisitado, para passar a caixinha de lenços de papel quando houver necessitado, para buscar uma outra folha de papel para anotação, enfim. Claro, simples, ventilado, de fácil acesso, sem adornos, com móveis confortáveis e práticos, com tudo à mão para que você desenvolva essa entrevista. Tá certo? Uma outra coisa, gente, é apresentar-se adequadamente vestido, né? Então, aqui na casa, na clínica, nas reuniões de ectoplasmia, todos nós nos colocamos vestidos adequadamente de branco e temos também nas demais atividades de bioenergia, na atividade de reunião de ectoplasmia, de materialização, na sala de materialização, todos nós utilizamos um guarda-pó branquinho com o símbolo da clínica holística. Nós vamos inaugurar agora aqui na clínica também as palestras públicas, então a gente já decidiu, nós vamos usar uma camisa polo, né? Tanto os meninos como as meninas, uma camisa polo, azul, bem clarinho, com uma calça branca, simples, sequinha, de brim, sem adorno, sem brilho, sem nada, e um sapatinho, sapatênis branco, ou seja, fechadinho para as meninas, né? E pronto, né? Brincos e essas coisas todas, pulseiras, tira tudo, porque a gente precisa, seguindo a proposta do Alex Arthur, que eu coloquei no início, simplificar, simplificar e simplificar. E não desviar a atenção, o foco da pessoa que está aqui para aquilo que não é essencial naquele momento, né? E uma outra coisa, gente, pelo amor de Deus, a higiene corporal, né? Escovar os dentes, porque a maioria dos trabalhadores, por exemplo, às vezes vem de atividades profissionais, vem da escola. Então, chegue um pouquinho mais cedo e faça a sua higiene. Escove seus dentes, penteie seus cabelos, passe uma água no rosto, tenha tempo, põe um desodorante sem cheiro, tá?
neutro, não passe perfume, cremes. Se passar, passe tudo sem perfume algum. Entenderam? Para não virar aquela feira de aromas que no final fica mais com mau cheiro do que perfume em si, né? Então, apresentar-se de uma maneira apropriada, adequada, tá? As meninas com uma roupinha um pouco mais comedida, um pouquinho mais solta, né? Sem coisinhas de alcinha. Marcão, mas está calor. Tá, mas existem roupas que têm tecidos de algodão, por exemplo, que não precisam ser de alcinha, podem ser confortáveis e podem, inclusive, criar uma respeitabilidade que o ambiente necessita. Porque uma das coisas que a gente tem que entender também, é um trabalho que a gente faz aqui na clínica, é resgatar esse senso do sagrado, do espaço no qual a gente se movimenta, que é o mesmo espaço em outra dimensão. É claro que os espíritos, trabalhadores do bem, se movimentam. Então, isso é importante, tá? Adequadamente, tudo muito arrumadinho, tudo muito bem limpinho, simples, 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 mas adequado àquilo que a gente se propõe a fazer. Mantenha-se em sintonia com a equipe, é importante que a gente faça isso, com a equipe espiritual responsável pela atividade e tratamento espiritual da instituição. Por quê? Porque já na anamnese a gente já vai criando vínculo energético com o consulente, porque ele está se abrindo, se dispondo, se apresentando, se expondo emocionalmente, psiquicamente para você, e automaticamente, se existe ali uma ligação espiritual, por ressonância, por correspondência, essa mesma energia discordante também vai se fazer presente. Mesmo que o espírito que exerça aquele processo de distonia física, espiritual, energética, se existir, não esteja presente naquele instante, tá? E por último, que eu acho que é algo assim muito importante e que a maioria de nós que trabalha com esses aspectos ligados à mediunidade e às propostas terapêuticas de refazimento das outras pessoas, se esquece, menospreza, não dá importância a isso. Mas é essencial que a gente se refaça energeticamente entre uma entrevista e outra, tá? Esse processo que é estabelecido através da fala, não é simplesmente através da fala. Quando a pessoa abre a boca e profere alguma coisa, as suas queixas, as suas mazelas, essa palavra, essa frase, esse discurso, ele vem carregado dessas energias discordantes e mescladas a energia discordantes daqueles seres que porventura estejam exercendo o processo obsessivo. E isso recai sobre nós. Aí as pessoas falam assim, mas os espíritos protetores, eles se incumbem de desfazer isso. Não. Eles têm mais o que fazer, gente. Já entendem que se a gente está nesse papel, nessa tarefa, a gente já construiu, inclusive, recursos para a gente minimizar essa ação de desconforto que vai vir em nossa direção. Não se apoie nessa balela, nesse fake news de que a espiritualidade desfaz todo o foco de energia enfermiça que porventura vem em direção a nós. Não desfaz. Esse trabalho, ele exige de nós muito mais do que a gente possa imaginar. Portanto, você, no processo em si, já vai disponibilizando recursos de autolimpeza, autoproteção, reabastecimento, porque é necessário que se faça isso. E de tempos em tempos, dentro desse processo de entrevista, quando uma pessoa entra e uma outra se prepara, você pede para a pessoa que está colocando os consulentes dentro daquele espaço um tempinho para você se refazer.
porque isso é importante. E o refazimento? Pode vir através de um momento de oração breve, de um exercício respiratório, de uma água magnetizada que certamente vai estar ali ao seu lado, não é? De um passe, que seja daquela pessoa que esteja ali te auxiliando naquele momento, mas é importantíssimo. Sabe o super-homem diante da clitomita? É mais ou menos isso aí, tá? A gente tem que se proteger, porque senão, se ele espera, por exemplo, a proteção, o super-homem, nessa brincadeira que eu fiz, ele espera, por exemplo, a proteção da Supergirl, vai que ela não pode, ele vai se danar. E a gente vê que na maioria das vezes que ele é pego pela clitonita, né, ele é pego de surpresa, mas quando ele reage, ele cria recurso para autoproteger-se. Então, o nosso consulente Kryptonita, no momento em que ele estiver conosco ali, ele deve ser ouvido, entendido e tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que movimentar esses recursos de autoproteção e preservação energética. Tá? Então, refaça-se energeticamente, sim, entre uma entrevista e outra.